Olá, turmas de nono ano. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à análise e à explicação do material do Rio Educa, do nono ano, em língua portuguesa, a parte de língua portuguesa. Vamos começar a retomar, na verdade, aqui na página 9, e vamos até a página 10 e o início da página 11. No início da página 9, nós temos essa sugestão bem interessante de produção de texto. Veja, agora é com você. Seu desafio vai ser escrever uma crônica. Na sua crônica, o narrador será um jovem ou uma jovem que contará um sonho especial que sonhou recentemente. Antes de escrever, planeje o seu texto. O narrador já está determinado, ou a narradora, mas você precisa pensar nos outros elementos da narrativa. Que outros elementos são esses? São os seguintes, veja. Onde, quando se passa a história do sonho, que outros personagens participam do sonho além do narrador, como o sonho começa, o que acontece de interessante nesse sonho, qual é o momento de maior tensão desse sonho e como o sonho termina. Que reflexões e comentários esse narrador fará ou essa narradora fará? E como esse narrador ou essa narradora conversará com seu leitor? Seus leitores serão os seus colegas e os seus familiares, ou seja, também está determinado aqui que o público-alvo desse narrador ou dessa narradora será composto por seus colegas e os seus familiares. Então temos duas informações já pré-determinadas aqui, que o narrador vai ser um jovem ou uma jovem que contará esse sonho especial, que tenha sonhado recentemente, e o público-alvo, com quem esse narrador ou essa narradora vai conversar. Ou seja, para quem esse narrador vai se dirigir. Ao escrever, organize seu texto em parágrafos e em uma sequência coerente, com início, meio e fim. Ao finalizar a primeira versão do texto, é hora de reler e fazer a revisão. Uma boa ideia é fazer uma lista com o que você não pode deixar de observar nessa revisão. Por fim, reescreva, levando em conta o que observou na revisão, e compartilhe o seu texto. Eu sugiro que você escreva tanto o rascunho quanto a versão final a lápis. Vamos a mais uma crônica. Texto 5. Eu não passarinho. Quem escreveu esta crônica foi Marta Medeiros. Olha o nome dela aqui embaixo, ó. Marta Medeiros. A partir da leitura do título Eu não passarinho, você consegue antecipar o assunto desse texto? Sim ou não? É alguém que, em primeira pessoa, por isso tem o eu, talvez vá falar sobre passarinhos, mas existe uma ideia de negação aqui com essa palavra não, esse advérbio de negação. Vamos então ao primeiro parágrafo para tentar confirmar ou jogar por terra as nossas hipóteses sobre o que esse texto vai abordar. Primeiro parágrafo. Convencionou-se que pessoas de boa índole gostam de natureza. Bom, eu gosto muito de natureza, ainda que não seja a candidata ideal para me exilar num sítio ou numa praia deserta por um tempo que exceda o período de férias. Exilar. A palavra exilar aqui significa ficar isolada num sítio ou numa praia deserta, né? Sair, ficar lá por muito tempo. E um tempo que exceda o período de férias significa um período que seja maior do que o período de férias. Além disso, tem uma relação pouco amistosa com passarinhos. Uma relação amistosa é uma relação entre amigos, uma relação respeitosa. Logo com eles quem? Os passarinhos, os representantes oficiais da vida ao ar livre. Se o quesito for esse, não sei se minha índole poderá ser bem avaliada. Quando criança, os contos de fada tentaram me convencer da prestatividade dos passarinhos. Quando a gata borralheira resolveu que iria ao baile no castelo do príncipe, mesmo sem ter um trapo decente para vestir, foram os passarinhos que a ajudaram a se transformar numa Cinderela, providenciando tecidos coloridos e customizando as peças. Eles, os passarinhos, praticamente inventaram a profissão de personal stylist. Perceba que, no final do primeiro parágrafo, a Marta Medeiros vai tentar explicar por que a índole dela não poderá ser bem avaliada se o quesito for o respeito aos passarinhos. E aqui no próximo parágrafo,
No segundo parágrafo, ela fala bem dos passarinhos. No terceiro parágrafo, vamos ver se ela vai falar bem também dos passarinhos. Veja. No desenho da Branca de Neve, foram ainda mais prestigiosos. Quem foi ainda mais prestigioso? Os passarinhos. Conduzir por quê? Porque conduziram a mocinha, perdida na floresta, até a casa dos anões, que ela jamais encontraria sem um GPS. E depois, quando a bruxa malvada a envenenou com a maçã, foram eles. Eles quem? Os passarinhos, que correram até a mina e alertaram os anões para o que estava acontecendo. Twitter para quê? Enquanto escrevo essa crônica, às 9 horas da manhã, escuto pássaros. É encantador, se levarmos em conta que estou instalada no 10º andar de um prédio, num bairro movimentado da cidade. Como a rua é arborizada, arborizada significa cheia de árvores, e há um parque quase em frente, a passarinhada está garantida. Só que eles quem? Os pássaros, os passarinhos, não começaram a cantar agora. Estão cantando desde cedo, bem cedo, desde as 4 da manhã, para ser exata. Eu adoraria acordar com o canto dos pássaros às 4 da manhã, se eu tivesse que levantar para ordenhar vacas, cortar lenha e assar o pão em minha casinha romântica instalada no cenário idílico do campo. Mas não levo uma vida romântica. Me deixem dormir. Percebemos então que somente no quarto parágrafo, neste quarto parágrafo, é que Marta Medeiros explica o motivo de ela não ter uma relação muito boa com os passarinhos. Você entendeu? Vamos para o penúltimo parágrafo. Eu também não preciso levantar às 4 da manhã para preparar o almoço das crianças e então, depois, pegar 3 ônibus para chegar ao trabalho. Tivesse a vida sacrificada que tantos têm, acordar com os passarinhos seria menos aflitivo do que acordar com um estridente despertador. Perceba uma coisa importante, que a palavra se, ali, bem aqui, ó, se eu tivesse uma vida sacrificada que tantos têm, essa palavra se não está aparente ali, ela está implícita, escondida. Mas não leva essa vida sofrida. O horário que devo sair da cama é exatamente 6h50. Só que abro os olhos bem antes disso, muito antes, por obra e graça, você sabe de quem. Perceba que quando Marta Medeiros usa a palavra você, ela sabe, e você também, que ela se dirige ao leitor desse texto, ao leitor dessa crônica. E aqui, nesse trecho, por obra e graça, você sabe de quem? Ela conversa com o leitor. E aí eu te pergunto, por causa de quem ela abre os olhos bem antes das 6h50? Por obra de quem ela abre os olhos bem antes, muito antes de 6h50? Por obra e graça dos passarinhos. Último parágrafo, veja. A primavera está chegando, e isso é uma notícia alvissareira depois de um inverno tão castigante. Notícia alvissareira significa uma notícia muito boa. É o momento, que momento? A primavera. É o momento de recepcionar com alegria os inofensivos e belos cantantes matinais que tanta poesia conferem ao nosso cotidiano. Cotidiano significa o dia a dia. Pena que eu não seja assim tão nobre. Por quê? Só gosto de passarinho em estampas, selos, quadros e fotos. Mentira, mentira, nem isso. Só estou querendo angariar a sua simpatia. Aqui de novo, nós temos uma conversa com o leitor. Como eu sei disso? Por causa da palavra sua, do pronome sua. Sua de quem? Do leitor. Índole, nota 7. Então, ela mesma se dá uma nota 7 para a sua própria índole, para o seu próprio caráter, porque ela justifica o motivo de ela, pessoalmente, não gostar dos passarinhos. Número 1. Transcreva uma opinião da cronista lá no primeiro parágrafo. A resposta para esse número 1 está contida aqui, nesse trecho. Os representantes oficiais da vida ao ar livre. Por que esse trecho, os representantes oficiais da vida ao ar livre, representam uma opinião? Porque se trata de uma visão pessoal, uma visão subjetiva, portanto, uma opinião da escritora, da Marta Medeiros. Para outra pessoa, ou melhor, para mim, por exemplo, os passarinhos poderiam não ser os representantes oficiais da vida ao ar livre, e sim os cachorros vira-lata, por exemplo. Número 2. No trecho, eu gosto muito de natureza, ainda que não seja a candidata ideal para me exilar num sítio ou numa praia deserta por um tempo que exceda o período de férias. Que elemento coesivo estabelece a relação de oposição, de restrição?
Repare o seguinte, que coesão significa ligação. Nós vamos abordar uma expressão que una duas ideias, que nós chamamos de, então, elemento coesivo, que nesse caso vai ser uma expressão, porque não vai ser só uma palavra. E essa expressão terá que estabelecer uma relação de oposição, de restrição entre a ideia anterior e a ideia posterior. E a resposta é esta aqui, olha, ainda que. Esta é a expressão. Esta é a expressão que representa o elemento coesivo que vai estabelecer essa relação de oposição, de restrição. Por quê? Porque ela gosta muito de natureza, porém ela não é a candidata ideal para ficar exilada num sítio ou numa praia deserta por um tempo que seja maior do que o período de férias dela. Então, são duas ideias opostas. O fato de ela gostar muito de natureza e o fato de ela não ser a candidata ideal para se exilar nesses lugares mais bucólicos, digamos assim. Número 3. Que relação é estabelecida pelo termo destacado se o quesito for esse, não sei se minha índole poderá ser bem avaliada? Você vai ter que entender, pegar para si que esta palavra se indica uma ideia de condição. Se a condição for essa, não sei se minha índole poderá ser bem avaliada. Essa é a resposta. Relação de condição. Número 4. Por que a índole da cronista não poderá ser bem avaliada no texto? Porque ela vai argumentar, ela vai dizer, ela vai explicar o motivo de ela não gostar de passarinhos. E ela sabe que pessoas de boa índole gostam de natureza. Só que ela não. Essa Marta Medeiros, a escritora, não gosta tanto assim de natureza por causa dos passarinhos. Número 5. Para a cronista, o que significa a prestatividade dos passarinhos? Então, a resposta do número 5, você pode escrever que seja o fato de a cronista se lembrar de que os passarinhos tinham função, eram prestativos nos contos de fada, pelo menos nos 2 contos de fada que ela mencionou. Número 6. Qual é o sentido da expressão de língua inglesa personal stylist no segundo parágrafo? Aí, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar que personal stylist pode ser traduzido livremente para estilista pessoal, uma pessoa que vai organizar o seu estilo. Número 7. Na opinião da cronista, no desenho da Branca de Neve, os passarinhos foram ainda mais prestigiosos que na história da Cinderela. Por quê? Porque esses passarinhos dessa história realizaram 2 ações muito importantes para a vida dessa personagem, a Cinderela. Número 8. Que evidência de informalidade aparece no final do terceiro parágrafo? Informalidade significa intimidade com alguém. Significa, nesse caso, que a cronista não usou a língua portuguesa de modo padrão, no modo padrão. Vejamos a evidência lá no final do terceiro parágrafo. A evidência está aqui no uso dessa palavra pra, que o adequado seria escrever para. Então, aqui nós temos formalidade e aqui nesse registro nós temos informalidade. Número 9. No início do quarto parágrafo, a cronista cria uma expectativa no leitor que em seguida é desfeita. Como isso acontece no texto? Isso acontece daquela forma que eu expliquei anteriormente. É o seguinte, a cronista no segundo parágrafo e no terceiro fala muito bem dos passarinhos nos contos de fada. Só que chega no quarto parágrafo e a cronista revela o motivo pelo qual ela não gosta muito dos passarinhos e, portanto, o caráter dela, a índole dela, receberia nota 7. Número 10. No trecho a seguir, se estabeleceu uma relação de causa e consequência. Explique isso. Como a rua é arborizada e há um parque quase em frente, a passarinhada está garantida. Então, a sua resposta é o seguinte, que a causa é o fato de a rua ser arborizada, cheia de árvores, e o fato de existir um parque quase em frente. Essas são as 2 causas. Para qual consequência? Para a consequência de a passarinhada estar garantida. Ou seja, com o uso da palavra como
como já que a rua é arborizada e existe um parque quase em frente, a consequência é o fato de haver uma passarinhada, muitos passarinhos garantidos ali. Número 11. A gradação é uma figura de linguagem em que as ações expostas crescem ou decrescem, expressando sentidos. Observe a gradação no trecho. Só que eles não começaram a cantar agora, ela está falando dos passarinhos. Eles estão cantando desde cedo, bem cedo, desde as 4 da manhã, para ser exata. Aqui aconteceu uma gradação, veja. Eles não começaram a cantar agora. Aí ela diz que estão cantando desde cedo, e não satisfeita com isso, ela ainda usa essa figura de linguagem, que é a gradação, para explicar, olha, que eles estão cantando bem cedo. E não é qualquer bem cedo, é desde as 4 da manhã, para ser exata. Então, a escritora usou o recurso da gradação, que é essa figura de linguagem em que as ações expostas crescem ou decrescem, expressando sentidos. Então, primeira pergunta, qual é o efeito de sentido dessa gradação? O efeito de sentido é mostrar para o leitor que ela está muito, muito insatisfeita com a hora que esses passarinhos começam a cantar. Número 12. Ao final do 4º parágrafo, a cronista dá uma ordem. Que ordem é essa e a quem ela se dirige? A ordem está aqui no trecho "Me deixem dormir". E a quem ela dá essa ordem? Para os passarinhos. Aos passarinhos ela dá essa ordem. Número 13. Em Por obra e graça você sabe de quem? A que se refere a cronista? Já está muito claro que ela se refere aos passarinhos. Número 14. Só gosto de passarinho em estampas, selos, quadros e fotos. Mentira, mentira, nem isso. Só estou querendo angariar a sua simpatia. Índole, nota 7. Letra A. Qual é a função dos parênteses nesse trecho? Mentira, mentira, nem isso. Só estou querendo angariar a sua simpatia. A resposta sobre qual é a função desses parênteses nesse trecho é explicar que, na verdade, o que ela disse ali anteriormente é uma mentira. Ela não gosta de passarinhos. Letra B. Qual o efeito de sentido da repetição da palavra mentira nos parênteses? Eu costumo dizer que quando existe esse tipo de pergunta, numa prova, num exercício, a resposta tem que ser reforçar alguma ideia. Então, a resposta, o efeito de sentido, é reforçar a ideia da palavra mentira. Portanto, a cronista reforça essa ideia de que ela não é muito afeita aos passarinhos. E agora nós temos a página 11, cuja leitura só vai até aqui, no número 15. Transcreva da crônica um trecho em que o efeito de humor seja mais evidente para você. A resposta pode ser pessoal, porém, é necessário que você transcreva, que você retire do texto usando aspas duplas um trecho. Então nós vamos lá a algum trecho do texto em que seja mais evidente esse efeito de humor. Eu vou destacar esse trecho aqui. Twitter pra quê? E dessa forma terminamos o vídeo. No próximo, nós vamos abordar as próximas páginas. A continuação da página 11, a página 12 e, se possível, a página 13. Um abraço e até o próximo vídeo.